É nosso entrevistado ao vivo, hoje no estúdio, o jornalista Paulo Sérgio Simonetti. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Paulo Sérgio, boa tarde. Prazer estar aqui com você. Prazer mais uma meu, vez. Viu, Paulo? Bom, o Paulo é uma das opiniões mais respeitáveis de Bauru. Ele pilota a parte jornalística deste complexo importantíssimo que é a 94, uma mídia respeitadíssima na nossa região, e é uma pessoa extremamente bem informada sobre as coisas de Bauru, principalmente naquilo que se refere a esporte. É um doutor em esporte e tem uma grande qualidade, é parmeirense. Eu acho que isso é uma coisa muito importante na carreira do indivíduo, viu, Paulo? Tá, nós sofremos, mas parece que Vamos ver se melhora agora. Como é que está a 94? Fala desse complexo importantíssimo da nossa cidade. A 94 FM continua realizando aquele trabalho de prestação de serviço, de entretenimento. É uma emissora pop, assim, uma linha popular. É uma emissora competitiva, né? E desfrutamos, felizmente, de uma participação significativa, não só da mídia local, como também da chamada mídia nacional. Com o crescimento de Bauru, naturalmente, os meios de comunicação também passam a ocupar espaços melhores, etc., né? À medida que a população vai crescendo. A cidade é importante, está mergulhada no primeiro mercado brasileiro, que é o interior de São Paulo. Então, a gente vai caminhando, sempre com desafios, naturalmente, né? Como um veículo de comunicação, sempre necessitando de novos equipamentos. O progresso não para, tem que estar sempre atualizado. E, felizmente, temos uma boa receptividade, consideramos bastante satisfatória em relação ao público. Tem o site da 94 FM também, que a gente tem tido uma boa participação, um número muito grande de acessos, e eu acho que é chato falar da gente, viu, mas está indo bem. Vê se eu estou errado, eu acho que a 94, no estado de São Paulo, foi uma das primeiras FM que soube explorar o jornalismo, né, Paulo? Porque vocês exploram de uma maneira muito inteligente. Porque quando começaram as FMs, todo mundo era só música, né? E vocês entraram de uma maneira extremamente inteligente e conseguiram virar uma marca em Bauru no jornalismo local. Você sabe, Duda, que no começo, né, as FMs, de modo geral, surgiram como músicas funcionais, vamos dizer assim, até para ser ouvida e consumida em elevador, em consultórios, escritórios, etc., né? Mas o FM também foi se transformando, porque, na verdade, não tem nada que recomende, especialmente, ou que diga que a AM tem que fazer um tipo de rádio, FM tem que fazer outro tipo de rádio. Não, necessariamente. Você pode fazer o rádio que você quiser. No começo da FM 94, ela era bem mais musical, com pouca coisa jornalística. Mas em 1990, quando a gente assumiu a 94 FM e deixou a Auriverde AM, nós tínhamos essa vocação, essa índole, esse costume de fazer jornalismo, né? Então, aos poucos, para não agredir também o público ouvinte de FM, a gente foi introduzindo algumas coisas. Hoje nós temos um conteúdo jornalístico bem razoável, não só jornalístico, com notícia propriamente dita, mas um conteúdo com vários segmentos. A 94 hoje não é só música. Claro. A 94 hoje é música e bastante conteúdo. Mas, Paulo, será que não começou, o povo, no modo geral, queria música na FM? Porque realmente, para o ouvinte, a AM, eu diria assim, entre aspas, não pega bem. Quer dizer, a qualidade de som da AM é muito pior do que o da FM. E nos grandes centros, pior ainda. Você chega na Avenida Paulista ali, você acaba não pegando quase nenhuma. Nada. Porque o problema é técnico. A transmissão da amplitude modulada, que é a AM,
ela está extremamente prejudicada por uma série de coisas, inclusive pelas teles, pelas antenas, pela diversidade das comunicações, etc. E o FM é o rádio que realmente possibilita hoje um pouco mais de qualidade sonora e tal para você ouvir. E existe um estudo, viu, Duda, em processo adiantado, junto aos meios dos radiodifusores, e também com bastante, digamos assim, já contato com o Ministério das Comunicações, Anatel, etc. Então, causas que a ABERT, Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão, e a AESP em São Paulo e as outras tantas organizações estaduais, a MINT e etc. e tal, de vários estados, todos estão buscando apoiar uma iniciativa em que as AMs, para poder até viabilizar de vez o tal do rádio digital, né, embora o rádio tenha mostrado que ele não depende disso, ele está se digitalizando por tabela, utilizando as várias plataformas que existem aí, mas existe um trabalho para que as AMs migrem para uma faixa que foi abandonada recentemente pelas comunicações, naquele parece que não sei se 5.000, não lembro bem agora exatamente qual a sintonia. Mas ali, essa banda seria cedida para as AMs se transformarem em FM. Que resolveria o problema das AMs, que tem dificuldade de som, e resolveria o problema do rádio, de modo geral, para entrar de vez o processo digital. Porque o que amarra o processo digital são as AMs. Porque ela tem um delay na transmissão, um atraso, então não dá certo. E vamos ver, está tramitando isso aí já, digamos, nas comissões e tal, nos departamentos técnicos de engenharia do Ministério do Minicom, para que as AMs se transformem em FMs. Há um consenso generalizado apoiando essa iniciativa, o que mostra um amadurecimento do radiodifusor, porque você sabe que é uma ilusão essa coisa de querer fazer uma guerra espanhola. Você tem que promover o rádio como um todo, não é verdade? Para que o rádio tenha prestígio, para que o rádio tenha faturamento. Aí você vai fazer o teu, procura fazer bem feito para pegar a tua fatia. Há mais de 20 anos atrás, eu vi na casa do Digênio, em São Paulo, estava o Tuta da Jovem Pan. Uhum. Ele era amigo do Digênio. Depois Tuta ou Tutinha? O Tuta, o pai? O Tutinha. Ah, o Tutinha da Jovem Pan ou o Tuta, filho do Carlos Alberto? E ele era amigo do Digênio. Depois eles brigaram por causa daquelas televisões lá, né? E ele usou uma frase assim, eu vou te dar até para dizer. Ele foi, e a conversa entre eles era essa, o som da FM e o som da AM. E ele falou assim, que o problema é que não se consegue inventar um receptor que consiga receber com perfeição o som da AM. Porque o problema não está no receptor, o problema está mais na transmissão. Se você transmite sem qualidade, consequentemente, você não consegue. Na transmissão. Mas a opinião dele... É que eu acho. A opinião dele era que... Não, mas não é. Não é? Não. Sinceramente, o problema... O Tuta é de outra geração, né? Claro. O Tutinha, filho dele, sim, é diretor da Jovem Pan, diretor artístico. O irmão dele é que faz a parte administrativa. Mas o problema é da transmissão. A AM, o tipo de transmissão. Não adianta você comprar o melhor equipamento, o melhor transmissor, a melhor antena, mas não adianta, porque o tipo de transmissão enfrenta dificuldades. Não, mas segundo ele, não tem um transmissor que consegue receber a AM. A saída da AM... É o seguinte, então, você fala assim, o melhor transmissor, segundo ele não existe esse transmissor. Não tem, porque o tipo de transmissão de AM não está incompatível com... Vamos chamar de mercado, vai. Exatamente. Seria um mercado tecnológico que está aí ocupando muito espaço, as teles, Bom, eu tenho várias coisinhas para perguntar para você. Vamos começar para a primeira, onde você é doutor honoris causas. Futebol. Esporte. Futebol. Como que repercutiu para você aquela declaração do atual presidente do Noroeste? Eu vi, não sei se foi no Jornal da Cidade ou no Bom Dia, dizendo que foi até bom o Noroeste cair. É brincadeira isso. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que, eu escrevi inclusive isso na minha coluna no site, falei no microfone, na informação, que o Noroeste não tinha responsabilidade, compromisso nenhum de subir. E disse mais, não é nem hora de subir. Agora, cair é outra coisa. Porque você cair de uma... Ainda comentei isso hoje. Cair de uma divisão para outra é muito sério. Você está na 2, o Noroeste tinha que... Cheguei a escrever até... Cair não cai. Escrevi esse ano. Porque ele estava indo bem.
Aí, desastrosamente, ele deixou de, acho que por 10 11 jogos sem. Você já viu isso na história do futebol? Já com Perder 10 jogos seguidos? O próprio Noroeste, acho que eu já vi isso aí. Do Noroeste. É. Acontece. E não trocar o técnico, mas também não trocaram? Ficaram 10 jogos perdendo e não trocou o técnico? Eu acho que um time de futebol, na minha opinião, além da estruturazinha que você tem que ter de acordo com a divisão que você está, você tem que ter um técnico que seja realmente uma pessoa que conheça futebol, conheça jogadores e monte uma equipe capaz, unida, solidária, capaz de fazer um bom papel. Pega o time da Ponte Preta, não tem nenhum assim, jogador super valorizado, não um cracão, mas é um time difícil de ser batido pelo futebol que pratica. E quem viu Palmeiras e Ponte Preta, o Palmeiras está mais ou menos nesse caminho, que aliás é o técnico que era da Ponte, o do Palmeiras. Ele não tinha cobrão nenhum, tirou o pessoal mais assim, famoso do time, né? Aquele meia que está sempre machucado lá, o chileno, né? O chileno é um vigarista, hein? e colocou a moçada e está firme. Então, acho que o presidente, talvez ele quisesse dizer, olha, a gente não tinha pretensões de subir, está tudo bem. Agora, cair não. Cair é brincadeira. Cair é ruim, cair é difícil, viu? Aí é mais, você tem que voltar para 2, para depois. Agora, tudo depende também do trabalho que for feito, começar do zero, etc. Mas tem a segundona ainda, hein? Que é a 4ª divisão, cuidado. Tem mais uma para cair ainda. Ali você entra no limbo do futebol paulista. Porque a ideia dele agora é arrumar um determinado número de patrocinadores. Mas ninguém está afim de patrocinar a 3, né, Paulo? Não, mas aí é o seguinte, na verdade, com a participação, parece que R$2.000 cada pessoa, cada empresário, cada interessado, cada desportista, ele tem um retorno financeiro quando da negociação de jogadores e etc., numa porcentagem bastante significativa, fala-se em 80%, até o presidente do conselho, o Toninho Rodrigues, esteve lá na... É o Rodrigues mesmo? Agora deu branco. Gimenez. Não é o Gimenez, é o outro Toninho. Outro. Da Alto Astral. Tá. Ele falou que 80 até ele estava achando muito, mas... Enfim, vamos ver. Então você tem um retorno, ninguém está pondo sem nada de retorno. Tem um retorno, porque jogador às vezes você vende. O goleiro do Noroeste mesmo, o Walter, foi vendido aí, entrou um bom dinheiro. Eles teriam, nesse caso, eles já teriam seus rendimentos, etc. Agora, por um outro lado, o nosso basquete está indo muito bem, né? Sim, o basquete vai indo muito bem. Num momento difícil, porque antes, você lembra, Duda? Era Franca, mais um ou dois times, quem trouxesse um americano ou dois desequilibrava. Hoje, qualquer Palmeiras de basquete, eu estou falando qualquer porque é basquete, qualquer Palmeiras tem 2, 3 americanos. Então, não é um trabalho fácil, né? E Bauru ficou entre os 4 primeiros. Então, eu acho que é um feito extraordinário, devemos comemorar. Está mais difícil hoje do que há umas décadas aí atrás, quando nós chegamos até o título brasileiro, paulista, etc. Você não gosta muito de falar de política, mas pelo menos... Não gosto, Mas dá a tua opinião. Mas você manda, eu estou aqui, eu chuto qualquer coisa. Qual a sua avaliação que você faz? Eu vi o Rodrigo ontem pedindo para economizar. Quando deu esses aumentos para funcionário público, eu aqui na TV Prevê, falei, exagerou nos aumentos que deu, né? E todo mundo estava prevendo. Quem se trazia aqui sabia que esse ano a arrecadação do país não seria a mesma, do Estado não seria a mesma e do município não seria a mesma. Ontem o Rodrigo reúne o secretariado e fala, maneira os gastos. Era uma coisa que a gente já estava esperando quando isso aconteceu, né, Paulo? Sim, por um lado, eu acho que é muito importante, é prudente, é elogiável essa austeridade administrativa. Isso precisa. Claro. Tem um momento de atacar, tem um momento de recuar. Os secretários do Rodrigo, vamos dizer assim, mais ou menos é como um time que ele tem o time na mão, então ele tem o secretário na mão, ele coloca, eles estão cumprindo, né? Ainda hoje falávamos lá do Marcos Garcia, nas finanças e tal, então ele precisa mesmo controlar, porque se nós melhoramos, voltamos a ser uma cidade olhada com outros olhos pela comunidade, de modo geral, daqui de fora, nós devemos muito ao Tuga, que foi uma pessoa austera na administração. Agora, a questão do aumento eu discordo um pouco, porque eu acho que ele repassou aí o custo de vida, né? Ele fez uma coisa mais ou menos... Fez mais. Porque também tinha uns...
Porque é duro, você vê que eles pedem 32, 36, né? Você fala, pô, assim não dá. Mas o prefeito, dentro do possível, também atendeu. Agora, o que acontece aqui? O que acontece, você disse, no Brasil. Né? Arrecadação. Aquele negócio do Lula, que foi uma coincidência, vai pensar que o Lula é mago. O Lula caiu tudo no colo dele, um monte de coisa. Ele fez muita coisa, certo? Ele tinha uma visão boa das classes mais baixas, coisa que às vezes a elite política não tem e acaba se ferrando por causa disso, né? Não sabe quanto custa o pãozinho, quanto é o quilo do café. Então eles se ferram, porque eles não têm sensibilidade. O Lula teve, então o que ele fez? Ficou bem com a elite, bem lá embaixo, a classe média que se vire, e desfrutou de um momento espetacular da economia. O Brasil, nós sabíamos que no governo da Dilma a história não ia ser a mesma. Como Bauru também vai, porque é normal. Já que você falou em Lula, parece-me que ele sai candidato a governador do estado de São Paulo. Vai ser uma briga dura se sair, né? Ele falou que não, né? Ele falou que parece que está querendo apoiar um mercadante, não sei. Eu acho que é jogo de cena. Jogo de cena. Eu não acho que ele sai. É um nome forte, né? O PT não tem um nome mais forte do que o Lula. Do que o dele não tem. Mas ontem, para mim... Como diz o caipira, é bacuco não embornar. Como é que você viu? Tá essa briga para diminuir a maioridade penal, e eu achei que o Alckmin ontem achou, o pessoal do Alckmin, uma saída fantástica. Porque mexer no Estatuto da Criança. Porque o Estatuto da Criança é um absurdo. Tá lá, o cara... pode ter crime. Agora, depois que ele faz 18 anos, ele fica mais 3 anos no máximo na cadeia. Segundo esse projeto que o governo de São Paulo protocolou em Brasília, pularia de 3 para 8 anos. Parece-me que soluciona o problema, Paulo. Não sei como é que você vê. Não, é uma ideia. Eu achei até que o Alckmin está pensando mais na viabilidade jurídica, como viabilizar, né? Mas isso está, né? Realmente. Bom, é uma questão muito delicada, né? Passa por várias outras questões, né? Assim, rapidamente, para citar. Primeiro, você tem o menor hoje completamente envolvido com questões de criminalidade, drogas, etc. Então é uma outra realidade, né? E você tem uma comunidade, uma população, né? As pessoas, vamos chamar assim, as pessoas institucionalizadas, né? As pessoas que levantam cedo, vão trabalhar, criam seus filhos, levam a vida lutando, então, que são os heróis do cotidiano, que muitas vezes são esquecidos. E essas pessoas não podem ser prejudicadas pela criminalidade, certo? Elas têm que ter uma proteção, elas têm que ter uma salvaguarda. Não dá para enfrentar a situação, seja de menor, de maior, seja é louco, é viciado, é o que for, mas eles causam prejuízo pessoal e pecuniário, patrimonial, pessoal e patrimonial, né? Eles desvalorizam imóveis com as suas criminalizações, eles tiram vida de pessoas, eles provocam prejuízo nas famílias, eles matam pais, quer dizer, é um negócio... Então a sociedade tem o direito de se proteger, claro, e criar mecanismos para se proteger, isso é uma realidade. Não tem, por mais poeta que você seja, por mais sensível sociologicamente, etc., você tem que pensar nisso, isso é uma realidade. Proteger a família. Isso também, é uma realidade. Né? Mas a criança, o adolescente, tudo bem, mas e o ser humano, o trabalhador, o pai de família, o cara que lasca o dia inteiro, enfim, ele simplesmente leva um tiro na cabeça, ou seu filho leva. Então, eu acho que passa por essa questão inicial. A questão sociológica não é assim tão simples como muitos teóricos gostam de debruçar sobre as nossas cabeças, né? Na televisão, no jornal, etc. É até muito bonitinho, às vezes a coisa falada, mas não é bonitinho quando acontecer com essas pessoas. Aí eles vão ver que não é bem assim como eles estão pensando. Então, a sociedade tem que ser protegida. Tá? Isso não é uma discussão nenhuma, em qualquer regime que exista. Como vai ser protegida, aí passa por uma série de questões. Entre as questões da maioridade penal, etc. O que precisaria rapidamente é um esvaziamento das prisões com pessoas que já estão com a pena paga, com pessoas que não representam periculosidade. O sujeito, você tomar um vinho, aí saiu sem querer bater o teu carro, você vai preso. Você vai preso. Aí dá um trabalho, você sair, etc. Você vai ocupar um lugar lá. Tomar um copo de vinho, quer dizer, para citar, existem prisões mas hoje não está indo ninguém preso. A própria polícia vai contornando, porque é um absurdo, a lei virou um absurdo. Então há uma lei às vezes absurda em umas coisas e devendo na outra.
As cadeias tinham que ser esvaziadas para um aproveitamento melhor realmente de quem representa a periculosidade, de quem é perigoso para a sociedade. Fazer com que certas penas, aquilo que o doutor Damasio sempre fala, outras penas alternativas, pecuniárias, prestação de serviço, e etc. e tal. E, por outro lado, também, na questão específica agora que você citou da criança, eu acho que muitos países do mundo, as crianças são responsabilizadas penalmente, em países desenvolvidos, Inglaterra, Estados Unidos, etc. 16, então, 14, 12... Você cometeu um crime, qual é a pena? A pena é a mesma, para 14, para 16, para 18, para 25, para 88, né? A pena é a mesma, apenas como vai ser aplicada. Entra, se é menor, entra numa instituição casa, só que quando completar 16 anos, se for baixar para 16 ou 18, vai preso na prisão mesmo. Claro. Aí ele vai completar a pena que ele foi imposta. Eu tenho pelo menos essa separado opinião. Da Fundação tenho Casa, essa opinião. Né? Ó, tem bastante pergunta para você aqui. O povo, você tem vindo muito pouco aqui. Vamos ver se a gente consegue. Nem tanto, hein? Faz tempo que você faz tempo. O Luiz Carlos da Bela Vista. Sérgio, eu te ouço desde o Clube do Bruto. Do Broto. Ah, do Broto. Clube do Broto. O Bruto aqui. É do Broto. E sou ouvinte até hoje. Lembra que o nome era Broto? Você é meu contemporâneo, você lembra. Mas gostaria de discordar do que o senhor falou em seu programa de rádio sobre a indústria de multas em Bauru. Porque as barbaridades que os motoristas fazem no trânsito em Bauru, a quantidade de multas é muito pouca. Eu explico para o Luiz Carlos, né? Luiz Carlos, é o seguinte, eu sou favorável à multa, tenho defendido sempre na informação, tem que multar, tem que colocar radar mesmo. Eu sou contra o soslaio, eu sou contra a arapuca, eu sou contra o cara ficar escondido na moita para você passar numa descida, que o carro sempre aumenta um pouco o volume e aí te multa. Qual é a função da multa? Cobrar, arrecadar ou educar e coibir a velocidade? Coíba a velocidade, eduque o motorista e multe só quando não tiver jeito. Essa é a minha posição. Aqui é a indústria da multa, sim, tem que ver isso aí. O Pedro Valentim, ele fala assim para você, Paulo Sérgio, tem tanta rádio pirata, inclusive até FM aqui em Bauru, por que a justiça só proibiu o funcionamento da Rádio Veritas? Não é estranho isso? Eu não entendi. Na verdade, foi uma iniciativa da promotoria pública que achou o seguinte, emissora sem concorrência, sem colocar o canal em concorrência, não pode estar no ar. Eu sempre fui professor disso, inclusive, de legislação, de rádio, de aulas de direito, de legislação, no curso de comunicações. Emissora educativa não depende de concorrência. Eu sempre ensinei meus alunos assim. O que mudou, eu não sei de onde tirou isso aí. O Pedro eu só não entendi também a Rádio Veritas sair correndo e sair de campo. Entra com recurso, claro, deve estar com recurso e tal. Você teve educativo aqui, você deve estar com recurso. Aconteceu. Parece que o pessoal da USP estava louco para alguma coisa, para fechar a rádio. Nós perdemos em Bauru um canal. Verdade. Isso não vai pensar que obrigatoriamente vai voltar para Bauru. É um canal de FM que pode ir para não sei onde. Claro. O Pedro Valentim faz uma pergunta para mim. Ele fala, professor, a maioridade penal vai diminuir no Brasil. Eu sou a favor. Mas é ilusão achar que esta medida vai diminuir a criminalidade no Brasil. Eu fui claro ontem já, né, Pedro? Muito pior do que a maioridade penal, que é terrível, até porque um jovem de 16 anos, para mim, tem a mesma capacidade de criação e de maldade e de coisas boas também do que um de 20 hoje. O mundo mudou, a informação mudou. Pior que isso é a lei de execução penal. O cara fica no máximo 8 anos preso. O cara mata o pai, a mãe, a avó e a bisavó. É condenado a 200 anos, mas ele pode ser cumprir só 30, ou um sexto disso, com 8 anos ele está na rua. Eu citei até ontem o exemplo desse vagabundo que é goleiro do Flamengo aí, o Bruno. Matou a amante, esquartejou, deu para os cachorros, vai ficar no máximo 8 anos. É um absurdo, né? Com 8 anos ele está na rua. São coisas que a gente não entende, né? Não dá para entender, não dá. Muito pior do que a da maioridade. Agora, vamos ver, Paulinho, para você. O Beto do Parquinho. Boa tarde, professor e Paulo. Professor, as emissoras de hoje têm uma evolução tecnológica fantástica. Gostaria de saber de você por que só houve a evolução na tecnologia.
As programações, locutores só mudaram, não evoluíram. Não existe mais um critério como antigamente. Os locutores tinham que ter uma voz diferenciada. Isso já de algum tempo... É verdade, isso mesmo, é? Houve uma valorização da capacidade de comunicação e menos da voz. A voz é exigida hoje em comerciais, assim mesmo, alguns tipos de comerciais. Tem até o Clube da Voz no Brasil, com pessoas que têm aquela voz padrão, a voz padrão como a Eldorado tinha, está lembrado? Não? Lembro. É aquilo lá. Hoje em dia não, é a capacidade de comunicação, mais do que a voz. Prepondera a capacidade de comunicação. Exato. É um privilégio para a capacidade de se comunicar, de interatividade, e de passar esse processo comunicativo com o ouvinte ou com o telespectador. Na minha época de faculdade em Ribeirão, você sabe quem é o Coraúci, né? Foi deputado Coraúci Neto. Coraúci Neto. Fazia um programa policial famoso. Ele era mesmo. Balanga Beijo? Não, junto comigo. Depois ele fez o Balanga Beijo. Mas antes ele fazia um romântico, ele fazia umas crônicas. Era a voz mais linda de Ribeirão. Era a voz mais linda. Eu lembro do Coraúci Neto. Você lembra do Coraúci, né? Lembro. O Reginaldo da Vila São Paulo fala: um cidadão comum fica meses reclamando sobre um problema no DAI, da prefeitura, em Durbe, e nunca obtém uma resposta. Quando coloca o problema na imprensa, a imprensa divulga e no dia seguinte já está a equipe para resolver o problema. Gostaria de saber com quem vocês conversam para que o cidadão possa buscar as mesmas soluções. Fala com o Netão, que é assessor de imprensa lá em Figueira, mas na rádio a gente tem um dispositivo, não sei se você conhece, Dudu, o Radar 94. O Radar 94 fica no site. E ali entram reclamações para secretarias, para Indurbe, para DAI e tal, e à medida que... E vai lá um pontinho vermelho quando não resolveu. Fica verde quando foi resolvido. Então ali as próprias autoridades entram para acompanhar. Entendeu? Como é que está funcionando isso, aquilo e tal. E ouvindo atualidades com o Netão, o Silvestre agora lá conosco, e o Morgado, eles têm resolvido muitos assuntos. Eles apelam lá, ele conhece todo mundo pelo nome, então tem dado resultado. Manda lá entra no site da 94, no Radar 94, e reclama que vai dar samba. O doutor Natanael, ele é advogado. O senhor Paulo Sérgio, o ex-prefeito de Lima, tem o bico doce. Coitado dele. Tanto na TV Prevê quanto na entrevista da 94, ele citou que não deveria pagar a dívida da cidade. Da Coab. Da Coab. Ele escreveu da cidade aqui. Mas foi uma lei criada por ele que obriga a prefeitura a ser acionista solidária da autarquia. Ele não enganou vocês? Não sei. Você falou que ele tem um bico doce para ver que ele foi lá e enganou todo mundo. Não, ele foi lá até para explicar que ele não estava defendendo esse negócio de não pagar. Ele falou, não é isso. Tanto é que o Gasparini Júnior, presidente da Coab, foi lá no dia seguinte. Ele falou, precisa ver direitinho como é que funciona a coisa. Agora, não é ele que obriga a ser solidário, é a lei. A prefeitura é responsável solidária, majoritária. Agora, mas eu acho... Eu gostei do bico doce, viu? Essa é boa. Agora, mas eu acho o seguinte, além dos assessores jurídicos da prefeitura, da Câmara e da Coab, eu gastava um dinheirinho a mais e contratava um escritório de projeção nacional, viu? Eu acho que tem que gastar um dinheiro, contratar, pega em São Paulo... Sabe o que acontece? É uma ideia, mas sabe o que acontece? Você fica inadimplente. A prefeitura não pode pegar mais nada praticamente. Mas será que é verdade? Por isso que eu gostaria de uma opinião de um escritorão, daqueles assim... O que ele diria, isso, eu terminaria com isso, é você armar um esquema, mesmo que vá pagar em 500... Você tem dúvida se a USC tivesse pego um escritório desse em São Paulo, como eu fiz na época da TV Prevê, ela estava no ar até hoje? Não, mas é diferente, né? É diferente. A USC não depende de verba do governo. Não, mas eu digo assim, para resolver o problema dela. O Cafeu, no programa Formação, lá na 94, ele deu uma ideia. Então eu falei, pô, Café, sua ideia chegou tarde. E ele falou, olha, me ocorreu ontem ou hoje, não sei, ele estava falando, a ideia de fazer uma securização do que a Coab
recebe, etc., tem para receber e coisas, passar isso para entidades financeiras, agentes financeiros, e, de certa forma, resolver amenizar o problema. Mas tem desde que a prefeitura... positivo e negativo, ele tem para receber... As entidades aí teriam que correr esse risco, né? Porque eles têm um esquema para receber, para fazer, então, teria, evidentemente, um deságio, né? Da importância. Mas só a justiça pode tirar a responsabilidade da prefeitura. Não, digo do que a Coab tem para receber, né, do ativo. Tá. O Rafael do Parque Sabiá, ele fala assim: Simonetti, li na imprensa uma perseguição de um policial correndo atrás de bandido. Daí o bandido atropelou uma pessoa no caminho. O jornalista disse que a policial estava errada, pois estava fazendo um acompanhamento justificando o acidente. Como você avalia isso? Eu tenho um pouco de preocupação, e às vezes converso com as pessoas e tal, até que ponto vale a pena você fazer uma perseguição a um bandido dando tiro a 130, 140 por hora, é capaz de você matar mais gente do que o bandido matou, feriu ou qualquer coisa. Acho que é uma coisa que podia ser melhor pensada. Bem questionável, né? Uma coisa é cinema, televisão. Mas antigamente a polícia perseguia até para o menino sem carta. Aqui em Bauru mas todo mundo tem arma, né? Nós tivemos uma morte triste há uns 30, 40 anos atrás. Filho de um médico que estava numa moto, numa e não parou, né? Quis fugir. Não parou, a polícia foi atrás e capotou a moto e Por exemplo, nós temos lá, até vou comentar, acho que amanhã no Informação, hoje eu acabei esquecendo, alguns motoristas dessas peruas escolares comentaram comigo e vieram reclamar, se eu podia comentar esse assunto, da questão da abordagem policial para esses carros de transporte escolares. Eles acham que é ótimo, é importante, é fundamental, louvam a polícia nesse sentido, porém a estratégia, né, a maneira utilizada é muito agressiva e assusta as crianças. De repente chega 2 carros de polícia assim, então assusta a molecada. Ou vem com a sirene atrás, a molecada diz que fica tremendo dentro do carro. Eu acho que procede. Isso aí é uma coisa que pode criar traumas nas crianças, né? Abordar o carro é importante, tem que abordar mesmo, é importante, não é fundamental, mas não precisa ser escandalosamente. Sabe o que eu acho? Principalmente aqui em Bauru, mas você está falando do genericamente. Não, isso foi em Bauru. Mas aqui em Bauru, eu acho que a polícia militar, na porta das escolas, eles têm um papel tão amável com as crianças. Sim. Paulo, impressionante. Mas essa fiscalização também é importante, com certeza, claro, da maior importância. Mas a abordagem está muito escandalosa. Precisa abordar, espero que eles chegar na eles querem pegar, às vezes em flagrante e tal, pode até ser, mas estão assustando as crianças, entendeu? É a maneira de fazer, não é que não deva fazer. Claro. Eu acho que procede. A última perguntinha, vocês têm que fazer. Quem está mandando é um senhor que se chama Luciano Pires. Grande Luciano Dias Pires, nosso decano da imprensa bauruense. Paulo Sérgio, dia 1º de maio é o dia da imprensa bauruense. Como o senhor vê o progresso da nossa imprensa nos dias de hoje? Bauruense. Vai indo bem, eu acho que a imprensa bauruense vai indo bem. Tem um contingente aí que não se pode reclamar, né? No âmbito da televisão, do rádio, dos jornais. Acho que a cidade está bem servida, você não acha? Nós somos parte PRI, mas enfim, claro. Eu acho que está bem servida. Temos profissionais muito competentes, há uma proliferação de valores, acho que vai indo bem. Paulinho, infelizmente já passou de 50 minutos. Mais alguma coisa? Não, só quero deixar um abraço aos seus telespectadores aí. Muito obrigado pela presença, pelo convite aqui, estar aqui com vocês e estamos sempre à disposição. Obrigado, Paulo. Valeu. Obrigado. Bom, continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. O São Paulo ganhou ontem, mas o Verdão está preparado, esperando os Bambi lá nas oitavas de final. Fica a carreira de vocês até encontrar o Verdão. Tchau.